Quando a gente está programando, uma das coisas que a gente mais faz é escrever e ler valores. Como que a gente faz isso com o JavaScript? Então, nessa aula vamos falar sobre constantes e variáveis. Vamos aqui mostrar o VS Code e eu vou mostrar na prática para vocês como é que a gente lida com constantes e variáveis, qual a diferença de cada um deles e como criar e ler constantes e variáveis. Vamos lá. Então, eu estou aqui no VS Code, na pasta do curso, já tem aqui a pasta da aula 01, vou criar uma nova pasta chamada aula 02. E vou seguir nossa convenção de sempre criar um arquivo index.js, que vai ser o arquivo que a gente vai usar para escrever nosso código. Vou aqui no terminal, sempre uso o comando pwd para saber em que pasta você está. Aqui eu estou na pasta aula 01, então eu tenho que sair da pasta aula 01 e entrar na pasta aula 02. Como é que eu faço isso? No nosso comando cd. Como é que eu saio de uma pasta? Ponto, ponto. Então estou na aula 01, se eu usar ponto, ponto, eu vou sair e vou voltar para a pasta curso programação JS. Só que aí eu posso já também usar esse mesmo comando para entrar na aula, na parte da aula 02. Então eu uso barra aula 02. Eu vou sair da aula 01 e vou entrar na pasta aula 02 que eu criei aqui. No comando, se eu usar o pwd, eu vejo que estou na aula 02. Ok, tudo certo. No terminal com Ctrl K ou Command K. E o que a gente vai fazer aqui, a gente vai pegar a mensagem que a gente criou na aula 01. Vamos copiar aqui a mensagem. Ok, deu um Ctrl C, Ctrl V, simples, nada diferente. E você vê aqui que a mensagem ela já está indo direto dentro da função log. Então eu vou extrair essa mensagem para uma constante, já que é uma mensagem constante. Como é que eu faço isso? Eu uso a palavra reservada do JavaScript chamada const. Então você vê que ela muda de cor aqui, o JavaScript dá um destaque para ela. Está mostrando aqui erros porque, enfim, eu não terminei de escrever essa linha. Então eu vou criar por exemplo, eu vou dar um nome para essa constante. Eu vou dizer que ela se chama mensagem. E aqui eu poderia dar qualquer nome que eu quisesse. Eu escolhi mensagem, mas podia ser, por exemplo, texto, enfim. Qualquer nome eu poderia colocar aqui. Eu vou dizer que é mensagem. E ela vai receber o valor. Olá, mundo. Então, veja aqui que eu defino const, mensagem, e digo que ela é igual ao texto Olá, mundo. E aí eu posso tirar isso daqui e substituir por mensagem. E se eu for aqui para node index no terminal, index.js, você vai ver que novamente continua exibindo minha mensagem. Então aqui a gente vê um primeiro uso de uma constante. Você define uma constante que recebe um valor e aquele valor é passado para... eu posso reutilizar aquele valor. Isso é muito legal porque se eu tiver, por exemplo, várias instruções, eu não preciso ter o mesmo texto copiado várias vezes. E se eu quiser mudar, por exemplo, eu mudo só em um lugar e isso é replicado para todas as vezes que eu estou usando o valor da constante mensagem. Vamos ver isso aqui. Eu mudei só aqui, você vai ver que ele vai exibir a palavra Hello World, a frase Hello World 3 vezes. Tenho 3 consoles.log. Então se eu vim aqui, vejo que eu tenho Hello World 3 vezes. Se eu voltar para a versão anterior, olá mundo, vai ver que vai exibir também 3 vezes. Eu não tenho que alterar em cada um dos meus consoles.log, porque eu tenho isso guardado numa constante. Ok. Então, a gente já viu aqui como é que a gente usa, como é que a gente define uma constante e como a gente reusa uma constante. E a constante, como o próprio nome sugere, é um valor constante. Então, uma vez que eu defino isso, eu não consigo mudar. Então, se eu vier aqui entre um console log e outro e tentar mudar a mensagem agora vai receber Hello World. Isso não vai funcionar porque você não pode mudar o valor de uma constante. Se eu vir aqui no console e tentar executar isso, ele vai dar um erro aqui. Então, você vê aqui type error, assignment to constant variable. Então você vê que o erro diz que você está tentando fazer um assign, definir um valor para uma variável que é uma constante. E o JavaScript não permite isso. Se você quiser redefinir o valor de mensagem, em vez de usar constante, você precisa tornar aquilo uma variável, ou seja, algo que pode mudar. E como a gente faz isso? Usando, em vez de const, usa let. Então você vai ver que agora, se eu executar esse código, usando let ao invés de const, deixa eu limpar aqui o terminal. Novamente usando o node espaço index.js, vai ver que eu consigo mudar o valor agora da mensagem, porque eu defini mensagem como let. Let permite que você mude valor, modifique o valor dessa variável que eu chamei de mensagem. Uma terceira forma de você definir uma variável
ou constante, constante só tem uma forma que é com const, mas variável você tem duas formas, um é com let e a outra é com var, var de variável. Esse código vai funcionar igualmente para var e para let. Então, se eu vier aqui e executar novamente meu código, vai ver que eu consigo novamente eu consigo mudar o valor da mensagem. Então você vê que tem três formas. Uma é usando const, a outra é usando let e a outra é usando var. Const ele vai ser imutável, ou seja, você não consegue mudar o valor uma vez que você definiu, enquanto que tanto let quanto var são mutáveis. Então você deve estar se perguntando, sempre let ou var vai ser melhor do que const, porque const eu não consigo mudar e let ou var eu vou conseguir mudar. Em parte sim. Quando a gente vai para o mercado profissional, projetos de grande porte, é recomendado e é muito comum, o mais usado sempre é const. Se eu quiser reescrever essa mensagem de alguma forma, eu vou aqui e crio uma nova mensagem, uma nova constante, por exemplo. Const. Mensagem em inglês. Então eu vou colocar aqui hello world. E é assim que a gente trabalha em projetos profissionais. Se eu quero um novo valor, eu crio uma nova constante. Se eu vier aqui e executar meu código, você vai ver que funciona conforme o esperado. Então, o recomendado é que você sempre prefira usar const o máximo possível. Mas, João, se eu realmente precisar mudar o valor daquela variável, não tem outra forma, aí tudo bem. Se você vir realmente necessidade em mudar o valor, e aí tudo bem, faz sentido você usar let. Na grande maioria dos casos, você vai usar const. Em algumas vezes, quando você realmente precisar mudar o valor de algo, você vai usar let. Var não é recomendado. Var é uma forma antiga de definir variáveis no JavaScript, mas caiu muito em desuso desde que surgiu o let. No começo só existiu o var, depois foi criado o let e o const. E aí quando criou-se o let, o var caiu em desuso. O var ele tem um problema chamado de relacionado com o escopo. Então, o escopo do var é muito mais amplo, enquanto que o escopo do let é só no escopo local. Eu vou falar mais sobre escopo nas aulas seguintes, mas a sequência que eu dou para você sempre é essa. Sempre use const. Se não conseguir usar const, se precisar mudar o valor, use let e nunca use var. A sequência é essa. Const sempre, let às vezes e var. Então espero que você tenha absorvido esses conceitos. São conceitos bem básicos de como usar constantes e variáveis, como definir, como ler o valor delas, qual é mutável, qual não é mutável, qual a gente deve usar e qual a gente deve evitar. Dito isso, vamos para a próxima aula. E não esqueça que o segredo para você aprender programação é você praticar. Você mesmo colocar a mão na massa e você mesmo escrever código. Então, para isso, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo com a lista de exercícios sobre o tópico variáveis e constantes com JavaScript. Então, vai lá, tenta você mesmo colocar a mão na massa e você mesmo escrever código e resolver os exercícios que eu estou propondo no link aqui embaixo.